Ô, Barsi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você investe há quantos anos já? Bom, eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 70. Só que todo o trabalho que você faz no mercado de valores, ele perde consistência mesmo. Porque as pessoas não têm aquela disciplina, aquele momento de esperar, a reflexão de seu esperar, quer dizer, que a paciência, né? Aquele era o caminho, entendeu? Então, a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, né? Hipoteticamente gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, não é isso? Então eu digo o seguinte: se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O no Ações Garante Futuro. Então ficaria Ações Garante um Ótimo Futuro. Você acha que nesse processo de mais de 50 anos investindo, né, todos os trabalhos que já fez, já estudou, casos, escolhas de boas ações, ações não tão boas assim, contextos diferentes de mercado, você acha que dá para ensinar isso daí que você passou? Você acha que o processo de fazer um value investing, por exemplo, você acha que dá para ser ensinado isso daqui? Ou você acha que não? Isso daqui só pode ser aprendido através da vivência? Não, dá para você ensinar. E eu tenho, assim, inúmeros amigos, né, que acabaram se tornando clientes, que também processam a mesma filosofia que eu. E hoje estão também alimentados por uma carteira de renda mensal muito boa. Né? Você recebe uma fatia pertinente de capital através de dividendos, Barsi? Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. Sempre com um sorrisinho, não? É um champanhe por dia? É um champanhe por dia? E essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. Não é isso? E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, tá certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa é a realidade. Então, a renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? Então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador, ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Muito mais dinâmica. Mas eu quero ser mais ousado. Mas, quanto que você está ganhando de dividendos? Bem, o dividendo, ele oscila. É muito cara de pau você, Kaique. Ele oscila. No ano passado, a maioria dos empresários ficaram temerosos com relação à possibilidade de o dividendo voltar a ser tributado, não é isso? O pessoal ficou maluco. Então algumas empresas que detinham um caixa alto acabaram dando uma derretida no caixa, dando uma aliviada nesse caixa. E isso foi feito através do quê? Através da distribuição de dividendos, está correto? Então, o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, está entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. No mercado nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, está entendendo? Essa que é a realidade. Então, foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo e eu acabei até fazendo uma divisão
né? Porque tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam esta forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou, tá entendendo? Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, meu Deus. Caiu meu lápis. 1 Caramba, milhão por cara. dia. Fez a conta? 1 milhão Não, 1,15 por dia. milhão. 1,15 milhão. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Por dia. Caralho. Por dia. Cara, se eu tivesse no 15, já ia estar tranquilo. Ele poderia, em 14 dias, comprar o carro mais caro vendido hoje no Brasil, que é 14 milhões de reais. Cara. Se Você ele comprou tiver alguma dessas paciência, coisas, né? hein, pai? você E, tem paciência. e você poderia fazer isso, mas o que você fez? Não, mas veja bem, tudo isso que ele relacionou, eles não fazem parte da minha prioridade. Olha só. Ah, Muito bom. Então, o que aconteceu? Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era quê? Ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui, através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Tá entendendo? Então, e qual que era a sua prioridade nesse processo? a minha prioridade era ter uma Reinvestir. carteira de renda mensal generosa. Poxa, esse número, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Sim, Tá entendendo? Mas vamos Que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Porque tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a GF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente
de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, não é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Eu sei que vocês gostam muito de dividendos, né? Isso daí construiu boa parte do patrimônio de vocês. Mas o que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 anos. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim. Entendeu? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal fica se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação.